vai falar sobre a eliminação das causas do sofrimento pela raiz. E ele fala que depende da eliminação da ignorância, que a gente acabou de falar, que é o que suporta todas as aflições. Para isso é necessário conhecer as coisas como elas são, não de forma conceitual, mas perceptual. Você precisa experienciar ela, você precisa estar completamente dentro da coisa que você está aprendendo, né? Esse conhecimento é chamado de sabedoria, o qual não pode ser meramente aprendido ou acumulado, né? Mas cultivado. Então, é extremamente prático, naquele sentido do começo da apresentação, que eu comentei que na teoria, se for para disputar com a prática, ele vai ficar com a prática, é porque é necessário cultivar, não é de uma hora para outra que você aprende ou acumula o que você chama de sabedoria, o que ele chama de sabedoria. Ela ganha vida por um grupo de condições, fatores mentais que se unem estruturalmente e formam um caminho. Então, a necessidade, a vida que vai dar, no caso aqui, é da sabedoria, né? Como você vai estruturar elas de forma a formar um caminho. Ele chamou de nobre caminho óptimo, agora a gente chegou no ponto principal, que é o caminho que nos leva ao fim do sofrimento, com os 8 fatores. Ele deu esses nomes: entendimento correto, pensamento correto, fala correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena ou vigilância correta, tem traduções que dizem vigilância também, concentração correta. E esses são os 8 fatores que, para quem quiser continuar nessas apresentações, a gente pode passar por todos os fatores, e hoje dá tempo de falar pelo menos no fator 1, que ele pelo tempo, assim, eu acho que dá para ser a introdução e o entendimento correto, como eu coloquei no assunto da apresentação de hoje. Peraí, run out of time, we remove the first I. Ah, tá. O Zoom me deu um presente, que eu nunca usei ele antes, e tirou os 40 minutos de limite. Então, não precisa de usar aquele segundo link que eu falei lá falando que ia acabar em 40 minutos, porque era o gratuito, era 40, então ele destravou os 40 minutos, então a gente segue nesse link mesmo aqui. Então, assim, o caminho do meio, por que ele chama de caminho do meio? Vamos explicar que esse nobre caminho é chamado de caminho do meio porque ele se afasta dos dois extremos. Um extremo é a indulgência dos prazeres, dos sentidos, pela gratificação do desejo, a alegria grosseira e transitória e sem contentamento profundo. Prazeres geram fixação, apego e são inferiores à felicidade que surge da renúncia. Isso é a declaração que o Buda faz em relação a esse extremo, chamado de prazeres, gratificação, desejo, que são inferiores ao prazer da renúncia, de você não se apegar a esse tudo de coisa aqui. O outro é o extremo oposto, da prática da automodificação, da tentativa de obter a libertação pela aflição do corpo. Ela tem uma energia consumida que é escassa em resultados, prejudicial ao corpo, que é um instrumento necessário para essa caminhada toda. É um erro tomar o corpo como causa quando a origem está na mente. Então, aqueles monges que Buda teve dos dois lados, né? Ele foi um príncipe que teve todos os prazeres atingidos até 29 anos, e quando ele conheceu a doença, o sofrimento, ele foi para um grupo de ascetas e procurou esse caminho extremo também, ficou, né, magro, passou por um extremo sofrimento também, e entendeu que quando ele estava escutando uma pessoa tocando um violão, aquele violão chinês lá, né, um violão nosso, né, ele escutou o rapaz falando assim, se a gente apertar demais a corda, ela estoura, se a gente deixá-la muito frouxa, a nota não vai soar. Então é nesse momento que ele criou esse caminho, quando ele escutou essa fala dessa nota musical do violão, que ele percebeu, atingiu esse ponto que deu início a toda essa análise que ele faz. O caminho do meio, então, transcende os dois extremos, evita os erros de cada um, faz com que surja a visão e o conhecimento, que leva à paz, o conhecimento direto e ao despertar, ao Nibbana. Nibbana em Pali, Nirvana em sânscrito, se não me engano, são duas linguagens, mas que dão a mesma coisa, que é o estado incondicionado, experienciado ainda em vida, com a cessação da ganância, aversão e da ilusão, são aqueles três aflições básicas que causam sofrimento. Então, é um estado que é difícil de descrever, os monges não conseguem, muitas vezes, colocar em palavras o que é estar liberto dessas aflições, estar liberto desse sofrimento profundo que todo mundo passa. Deixa eu ver o próximo slide aqui. Tem alguma pergunta até agora? Alguma coisa que... Porque, por exemplo, agora esse é o finalzinho da introdução, e agora entra para o primeiro desses 8 fatores aqui, que dá tempo hoje ainda de falar, e depois abrir para algumas perguntas. Mas
como a gente chegou na metade, que terminou a introdução, se tiver alguma pergunta sobre a introdução. Tiago. Oi, pode falar. Cassiano aqui. É interessante essa proposta do caminho do meio, que ele discrimina aqui, né? O primeiro extremo é aquele que nos leva em direção a algo, né? Aos prazeres do sentido e tal, do desejo. E o outro extremo é aquilo que nos faz afastar desse mesmo algo. Então, é justamente o equilíbrio entre o ir em contra alguma coisa e fugir dessa mesma coisa. E aí, o mais comum, né, dentro do caminho mundano é a gente ficar sendo jogado de um lado para o outro o tempo inteiro. A gente cai numa paixão extrema dos sentidos, e essa paixão nos leva irremediavelmente ao oposto, que é a aversão, o ódio e tal, e isso vai gerando um movimento oscilatório, né? Sempre sendo jogado de um lado para o outro. Ao passo que o caminho do meio é o caminho do qual você não faz o zigue-zague, você segue reto, mais próximo, né, o mais rápido possível ao, ao fim de tudo, né, o fim do sofrimento, o equilíbrio das coisas. Onde você vai ver sem as nuvens, né? Sem aquela questão da mente confusa, da mente com nuvens na frente, com aspectos que não fazem você conseguir ver a verdade das coisas, né? Como que as coisas se manifestam de fato, seria o nível mais próximo do meio, né? Que você não está puxado para um lado nem para o outro, os polos negativos e positivos aí são essa apreciação do desejo ou a fuga total e a aflição do corpo, a destruição do corpo para tentar dizer que está destruindo completamente o desejo, né? Então, assim, vamos então para passar depois do próximo capítulo, então, se quiserem fazer mais perguntas, deve dar tempo também da gente fazer. A gente começou um pouquinho depois das 7 horas, das 6h30. Oi. Como é que você enxerga aí a questão da disciplina, né, esses fatores que ele coloca aí, desse caminho óptimo? Essa é uma pergunta boa que vai ser respondida agora, no próximo slide, que é o grupo de modo de vida, atenção, ação e fala, é chamado grupo de treino da disciplina. Então, já que você fez essa pergunta, já vamos entrar no próximo slide, que é um slide enorme, que não dá para ler direito, porque eu fiz o mais detalhado possível, tudo que está dentro dele. Não consigo dar zoom aqui, porque você quer um PowerPoint, mas eu falo. No caso, ele colocou ali a Dhamma Viana como a doutrina e disciplina, a tradução dessas duas palavras. Ele coloca as 4 nobres verdades, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, como a parte da doutrina, o nobre caminho óbvio, como a parte da disciplina, evocando a prática. Ele descreveu em 3 grupos. Aqueles 8 caminhos que a gente viu agora há pouco são classificados em 3 grupos, e os 2 primeiros, entendimento correto e o pensamento correto, são o grupo da sabedoria. O grupo da disciplina, que é esse que você acabou de falar, ele é completamente abordado em capítulos mais para frente, né? Na fala correta, ação correta, modo de vida correto, né? É a disciplina moral, ele trata nesse assunto. E depois tem o final, que é a concentração, que tem os 3 outros assuntos, que eu faço uma setinha aqui: concentração correta, atenção plena correta e esforço correto. São 3 grupos de treinamento, né? Aí eu fiz as setas do que está dentro de cada um para você entender o tamanho do caminho dele. Eu pensei, gente, como é que você visualiza o caminho de Buda só olhando para 8? Ah, é 8, beleza, parece interessante. Mas beleza, vamos ver então as setas, como se desenrola isso, né? Entendimento correto mundano, supramundano, pensamento de renúncia, de boa vontade, de não violência, está no pensamento correto, como se abster da fala. O que a gente vai ver, caso vocês queiram fazer novos encontros, né? Eu já fazendo um anúncio do que pode ser feito nesses encontros aqui. Entendimento correto, tal, pensamento da renúncia, da boa vontade, da não violência. Daria para fazer isso, mas falar sobre a fala enganosa, fala difamatória, rude e a inútil, né, falando sobre a fala correta. Ele fala como se abster dessas formas insalubres, que não são saudáveis de ser, no modo de vida, na disciplina, né? A ação correta, abstendo-se de tirar a vida, de tomar o que não foi dado, de má conduta sexual. Ele detalha essas formas de ação correta.
e meio de vida correto com meios legais, pacíficos, honestos, que não causem o sofrimento. Então, por exemplo, no encontro só, dá para falar sobre pensamento, fala, ação e modo de vida, porque são capítulos mais curtinhos. Todos, esse é um pouco maior do pensamento, mas esses três são, de certa forma, curtos, porque ele é mais assim, descritivo, né? Como fazer isso, não falar de forma mentirosa e várias coisas assim, com extrema importância, é claro, né? São mais curtos, mas não quer dizer que são menos importantes. Então, assim, esse primeiro que dá tempo de falar hoje é o entendimento. Caso vocês achem que vale a pena avançar, mas vai depender da quantidade de informação que eu passo, é muito grande, de tentar entrar um pouco no pensamento correto. Mas se acharem por satisfeito até o entendimento, a gente para por aqui para caber depois um capítulo só sobre pensamento, fala, ação e modo de vida, que são esses curtos aqui. Depois fica um capítulo mais para o esforço correto e atenção plena. Eu acho que dá para, talvez, os três aqui. 1, 2, 3. Não, deve caber mais ou menos esforço e atenção aqui. Concentração deve ser um capítulo à parte. E depois tem a sabedoria, que é um capítulo final, que na verdade é uma retomada desse assunto aqui. Por quê? Porque Buda vai colocar a sabedoria, que a gente vai ver aqui como entendimento correto, como uma coisa necessária para o começo, para ser obtida no fim. A sabedoria ela não vai ser ela é o primeiro para dar o norte, mas ela não é suficiente. A disciplina sozinha não é suficiente, nem a concentração sozinha não é suficiente. Eles não têm propósitos finais que são de resolver o sofrimento. Eles são no meio do caminho, né? E aí o final do caminho contém a sabedoria de volta. Vamos para o próximo slide, então, falar sobre o entendimento correto, chamado também de perspectiva correta. Ele fala que é o percursor do caminho, é um guia de todos os outros fatores, para todos os outros fatores, que nos habilita a compreender nosso ponto de partida, nosso destino e os sucessivos pontos de referência do progresso na prática. Nossas noções sobre assuntos cruciais da realidade governam nossas atitudes e orientação, e elas expressam ou não, têm influência de um longo alcance. Se elas expressadas ou não, nossas atitudes, tem uma grande influência, né? O entendimento sobre as coisas pode, às vezes, ficar dentro de você sem falar, mas ele causa impacto nas suas ações, no final da ponta lá da sua ação. Então, o entendimento correto mundano, a gente vai falar do mundano e supramundano. No mundano, ele apresenta leis que governam o progresso material e espiritual dentro do ciclo da existência, né? A correta compreensão da lei do karma, ou karma, a eficácia moral da ação. Os seres são donos de suas ações, herdeiros delas. Essa é uma fala dele, né? Emergem delas, são atados a elas e suportados por elas. Então, cada coisa que você faz, uma ação, no caso, kama ou karma, significa ação, né? Sendo que é uma ação relevante, abolitiva, ou seja, que é escolhida, decidida, um fator que se origina na mente. Não é uma ação que você faz de uma forma reagindo, o cara me bateu, eu reagi. Não, você realmente quis fazer aquilo, né? Tem a vontade, decisão de fazer. Essas ações decididas, elas são o karma. E você é filho dessas ações, você é herdeiro dessas ações, né? A gente é dono dela, mas a gente é vítima ao mesmo tempo. Então, você é o criador e é a vítima ao mesmo tempo dessas ações escolhidas por você. A volição vem a existir por meio de três meios. Pelo corpo, a ação corporal, a fala, a ação verbal e a mente com a ação mental. Ele descreve como ação insalubre aquela que é moralmente censurável, ou seja, que não é saudável, insalubre, é prejudicial ao desenvolvimento espiritual e conducente ao sofrimento próprio e dos outros. Todas as ações que forem, né, insalubres vão ser essas, que vão causar sofrimento para você, para os outros, prejudicam o seu desenvolvimento. A ação do karma saudável é aquele moralmente recomendado, que é útil ao desenvolvimento, produz benefício para si e para os outros. Então, divisão bem simplória, bem fácil de entender. Ele coloca como 10 principais ações insalubres, né, as ações corporais, destruir a vida, tomar posse do que não foi dado, e a má conduta dos prazeres sensoriais, inclusive vai ter um caminho específico para isso, das ações verbais, da fala falsa, difamatória, da rude e da fútil, né, a gente vai ver um episódio só sobre isso, as ações mentais, que são as raízes, que a gente já comentou lá na introdução, da ganância, malevolência e ilusão. A ganância e malevolência, no caso, como aversão, né, naquela primeira palavra lá, dão
o mesmo significado nesse sentido, né? E aí ele coloca como as 3 raízes saudáveis ou virtudes para conseguir destruir essas reações mentais que não são saudáveis, como a renúncia, o desapego e a generosidade para conseguir resolver e equilibrar essa ganância. A malevolência vai ser através da bondade, compaixão e cordialidade. E a ilusão vai ser resolvida pela sabedoria. Essas ações volitivas resultam em consequente amadurecimento que não precisa ocorrer imediatamente. Pode ocorrer por sucessivas vidas ou ficar latente. Ou seja, você faz algumas coisas, pode ficar muito lá na frente sem receber um impacto sobre isso. A abolição permanece no contínuo mental. O que você decidiu fazer vai ficar guardado por dentro ali, onde permanece como um acúmulo ou potencial. Quando esse acúmulo de karma, de kama, encontra condições favoráveis para a maturação, ele desperta e dispara algum efeito que traz o débito compensatório. Ele fala assim, não tem nenhum juiz divino que fala do processo universal que coordena e ordena recompensa, punição. Você fez coisa errada, toma. Se você é culpado, toma isso. Não tem ninguém julgando você. As ações, por sua inerente natureza, geram próprios resultados. Então, assim, é um fluxo, né, de acúmulo mental que provoca os resultados apropriados pelo próprio sentido do que você trouxe daquilo. O entendimento correto sobre a eficácia kâmica não deve permanecer apenas na fé. Ela tem potencial de se tornar objeto de conhecimento direto. Então, ele fala que não adianta você ficar só manifestando o querer, a fé e acreditar simplesmente. Precisa de um contato direto com o entendimento para você ter a eficácia da ação. Por meio da realização de certos estados de concentração profunda, é possível desenvolver a faculdade chamada olho divino, que é um poder suprassensório. Com a visão especial, pode-se ver como os seres morrem e renascem de acordo com o seu karma, encontram felicidade ou sofrimento por ações boas ou más. É como que a meditação e a concentração, que são os assuntos, né, daquele caminho da concentração lá daquela divisão, a gente falou algumas ações em saúde, mas tem lá a concentração como uma necessária para conseguir atingir essa visão que penetra a realidade. E você penetrando a realidade, você vai ver o que está fazendo a pessoa na sua frente sofrer ali, como um fluxo de ação e reação. Isso para a sua vida e também para a vida dos outros.